Olá, boa noite. Polícia procura homem suspeito de ejacular em passageira dentro de ônibus na capital. Em Imperatriz, mulher assassinada a tiros na porta da própria residência. Morte de jovem alerta sobre riscos de fiação elétrica no interior do estado. Feriado da Proclamação da República registra movimento tranquilo nas estradas que cortam o Maranhão. E ainda, IBGE aponta queda no desemprego para quase 12% no terceiro trimestre de 2018. A gente começa a edição deste feriado falando sobre mais um caso de importunação sexual registrado em São Luís. Um homem foi agredido por populares na noite dessa quarta-feira. Ele é suspeito de ejacular no braço de uma passageira dentro do transporte coletivo. O caso foi registrado dentro de um dos terminais de ônibus mais movimentados da capital maranhense. Os vídeos feitos por populares mostram o exato momento em que um homem é agredido com socos e pontapés. Ele é suspeito de ter cometido ato libidinoso dentro de um coletivo. Passageiros disseram que ele havia se masturbado e até ejaculado em uma mulher. Reparem que um outro usuário do transporte público tenta controlar os ânimos da multidão revoltada, pedindo para que as agressões parassem, o que só aconteceu após a chegada de uma equipe da Polícia Militar. Após sofrer as agressões, o suspeito foi trazido para essa unidade de saúde que fica localizada no bairro do Coatraque, na Grande São Luís. Depois de receber atendimento médico, ele foi liberado. De acordo com a polícia, a vítima não foi localizada. Sendo assim, não foi registrado um boletim de ocorrência. Então a polícia ficou de mãos atadas em relação à conclusão do caso aí, com a apresentação dele lá na delegacia, e também em relação ao linchamento, né? Não foi possível identificar os autores. Até setembro deste ano, casos como esse eram considerados contravenção ou importunação ofensiva ao pudor. A vítima fazia apenas um termo circunstanciado de ocorrência e o responsável pelo ato não podia ser autuado em flagrante. Com a mudança na lei, atos dessa natureza passaram a ser classificados como crime de importunação sexual, que pode levar o autor à prisão. Até o início deste mês, foram registradas 5 ocorrências de importunação sexual contra mulheres em São Luís. A maioria aconteceu dentro de coletivos. A pena para quem comete o crime pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Em Imperatriz, uma mulher de 38 anos foi morta a tiros de arma de fogo na porta da própria residência. Segundo a Polícia Militar, a vítima era suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a vizinhança, a vítima, Dagmar Alves de Oliveira, morava há pouco tempo nesta residência, na Rua 4, no bairro Bacuri. O crime aconteceu por volta de 11 horas da noite de ontem. Segundo testemunhas, Dagmar foi surpreendida com a chegada de 2 homens em uma moto. Um deles sacou a arma e efetuou alguns disparos. A vítima morreu sentada na porta de casa. Dagmar estava acompanhada de outra mulher na hora dos disparos, mas apenas ela foi atingida. Amigos e familiares não quiseram falar sobre o assunto. O caso vai ser acompanhado pela Polícia Civil. Na madrugada, um jovem de 19 anos, identificado como Gabriel, deu entrada no socorrão com um tiro no rosto. A tentativa de homicídio foi registrada na região da Grande Cafeteira. E ainda no interior do estado, a morte de um jovem no município de Caxias após uma descarga elétrica chamou a atenção da população. É que a vítima teria subido em uma árvore e se desequilibrou e encostou em um dos fios de alta tensão que passam entre os galhos da árvore. O simples contato dos galhos ou cascas de árvores sobre os cabos da rede elétrica podem ocasionar um curto-circuito, gerando falta de energia elétrica e até acidentes envolvendo pessoas. Foi o que aconteceu na última sexta-feira com o jovem José Orlando do Nascimento, de 23 anos de idade. Ele recebeu uma descarga elétrica depois de subir nesta árvore no parque da cidade para colher mangas. Ele não resistiu e morreu ainda no local. O comando do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Caxias faz um alerta sobre o perigo de acidentes, tanto para quem sobe em árvores próximas à fiação elétrica,
como para quem vai fazer o corte ou poda. Ao realizar podas de árvores, tem que observar a proximidade da fiação elétrica, né, da redistribuição de energia. Em caso dessa fiação estar em contato com galhos e for uma fiação do logadouro público, tem que acionar a concessionária de energia através de seu número de emergência, né, de atendimento ao consumidor e solicitar a poda. Vale lembrar que o corte ou a poda de árvores devem ser realizados por pessoas habilitadas ou órgãos de segurança responsáveis, como técnicos da distribuidora de energia da cidade. O risco de choque, de queda é muito grande. Então a recomendação do Corpo de Bombeiros é: não realize nenhum tipo de corte de árvore ou poda sem as devidas competências legais. E para quem vai fazer corte ou poda de árvores, é sempre bom avisar antes a companhia distribuidora de energia. Outra recomendação ao fazer o corte é sempre verificar se não há possibilidade de encostar alguma parte móvel da máquina nos fios. Fazer queimadas nas proximidades da rede também é perigoso. Outro recado à população é que as árvores plantadas em seus quintais são de responsabilidade particular. Daqui a pouco, praias da região metropolitana ganham reforço do Corpo de Bombeiros durante feriado prolongado. E ainda a Operação Proclamação da República registra movimento tranquilo nas estradas que cortam o Maranhão. Nas estradas que cortam o Maranhão, o policiamento ostensivo e preventivo por agentes da Polícia Rodoviária Federal foi reforçado durante a Operação Proclamação da República, que acontece até domingo. Além de orientar os condutores, a intenção é prevenir e reduzir o número de acidentes nas rodovias federais. Movimentação bem tranquila na saída de São Luís na manhã desta quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego de veículos não será tão intenso como em outros feriados. Isso porque não foi dado ponto facultativo para o funcionalismo público na sexta e segunda, véspera de outro feriado da Consciência Negra, comemorado na próxima terça. A gente vem de vários feriados e várias operações, inclusive agora a gente está praticamente emendando com a Operação Ircos, que apreendeu 127 veículos no Maranhão e no oeste da Bahia. Então, emendando a operação. E o fluxo agora, como são vários feriados, as pessoas não têm condição de viajar tanto. Vai ser bem diluído, o fluxo vai ser praticamente normal em alguns dias. Para quem for viajar, as dicas para prevenir ocorrências e imprevistos no percurso: fazer a revisão veicular, evitar ultrapassagens perigosas, não consumir bebidas alcoólicas, usar o cinto de segurança e ligar os faróis. A PRF ainda chama a atenção para as chuvas, que já começaram a cair na região sul do estado, e também as queimadas, frequentes nesta época do ano. Período chuvoso, o asfalto, todo o óleo que fica no asfalto, ele começa a soltar e a pista fica escorregadia. Então, muita atenção. E também para o outro problema, onde não começou a chover ainda, tem um problema das queimadas. Setembro até dezembro é período das queimadas e nesse período a PRF sempre atende muitos acidentes. Haverá horários de restrição para o tráfego de veículos grandes, tipo bitrem e cegonha. Nesta quinta já ocorreu pela manhã e no domingo, das 4 da tarde às 10 da noite. Ainda aqui na BR-135, segundo a Polícia Rodoviária Federal, haverá interdição da pista antiga no trecho de Campo de Peris, por conta de serviços de recapeamento asfáltico que já tiveram início. Por conta disso, todo o trânsito de veículos ficará na Estrada Nova. Já teve início neste mês de novembro e, segundo a PRF, deve durar até o próximo mês, dezembro. No Campo de Peris está começando um trabalho de recapeamento da pista antiga, a pista velha. E no caso vai ficar fechada completamente até o fim do mês que vem, até o fim de dezembro. Talvez seja liberado um pouco antes, mas a previsão é até o final de dezembro. Vai receber, a pavimentação vai receber asfalto novo e aí as pessoas vão ficar utilizando a pista nova para quem vai e para quem vem. Então é só uma faixa para sair da cidade e outra para entrar. Então precisa ter muita cautela, dirigir devagar. E por conta do feriado prolongado, é grande a movimentação de pessoas nas praias da capital e, por consequência, cresce o número de acidentes e afogamentos nesses locais. O Batalhão de Bombeiros Marítimos reforçou o efetivo de salva-vidas, mas é importante que os banhistas fiquem atentos aos cuidados na hora de entrar no mar. Por conta do feriado, o efetivo do Batalhão Marítimo foi aumentado.
60 militares vão trabalhar nas praias do Meio, São Marcos, Calhau e Araçagi, áreas de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Os guarda-vidas andam pela praia e orientam os banhistas sobre os cuidados que devem ter para evitar casos de afogamento. A ação dos guarda-vidas é preventiva e os conselhos aos banhistas pode ser dado aqui na areia ou até mesmo dentro da água. O conselho para esse grupo que estava banhando foi evitar ir mais para o fundo. Fizemos uma abordagem e falamos para eles, questão da altura, que a gente sempre fala aqui, água no umbigo, sinal de perigo. Então passou daquilo ali, a gente sempre alerta, Já tem de costume falar isso, então nós fomos e abordamos. E de pronto ele agradeceu e fez a parte dele, recuou um pouco. A preocupação é pertinente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 17 pessoas morrem por afogamento todos os dias no país. Em São Luís, nas praias de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, foram 3 mortes por afogamento em 2015, 2 em 2016 e 2017 e 3 até o momento este ano. A maioria das vítimas é jovem do sexo masculino e que ingere bebida alcoólica antes de entrar no mar. As crianças também fazem parte de outro grande grupo de vítimas. Manter as crianças sempre em local, sob a supervisão de adultos. Quando a profundidade estiver muito grande, por exemplo, a altura do umbigo, é o momento de voltar para uma profundidade mais rasa. Durante as abordagens preventivas, os guarda-vidas aconselham os banhistas, principalmente, evitar afastar-se da costa durante o banho no mar, não deixar que a água ultrapasse a altura do umbigo, não ingerir bebida alcoólica antes ou durante o banho e sempre ficar de olho nas crianças. O Robertson ouviu todas as dicas e aprovou a iniciativa. A gente se sente mais seguro também, ver que o bombeiro está presente, Está numa região próxima, se precisar de uma ajuda, visivelmente a gente se sente mais seguro, Com esses cuidados, com essas dicas, a gente alerta o banhista para que eles tenham cautela com o ambiente aquático que por si só, por não ser o habitat natural dos seres humanos, ele oferece riscos. E daqui a pouco, o IBGE aponta queda no desemprego para quase 12% no terceiro trimestre de 2018. E ainda a celebração religiosa na capital reúne diversos movimentos em combate à intolerância. O número de desempregados no Maranhão caiu no terceiro trimestre deste ano, de acordo com o IBGE. A taxa de desocupação no estado, no Maranhão, era de 15,6% no ano passado e este ano recuou para 13,8%. Ana hoje é realizada, dona do próprio negócio, um salão de beleza. Só que o começo não foi nada fácil. 8 anos atrás, aí eu cheguei aqui e falei assim, bom, agora ou é agora ou nunca. Ou eu começo com o meu salão, entendeu? Ou então eu vou ter que arrumar de novo serviço de doméstica. E se eu sei que se eu começasse a trabalhar como doméstica, ia ser um caminho sem fim. Porque cada vez mais você fica com medo, entendeu? Eu falei, não, então eu vou, já que eu tô aqui, vou começar do zero, porque quando eu vim, na verdade, para cá, eu comecei do zero. Segundo dados recentes divulgados pelo IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a taxa de desocupação ainda é considerada elevada em todo o país. O número de pessoas acima de 14 anos que procurou emprego e não encontrou. Para mulheres negras, a situação é ainda mais complicada. Segundo a pesquisa, o número de pessoas desocupadas no país que se declararam negras é de 14,6%, enquanto de pessoas pardas é de 13,8%. Quando analisado o gênero, as mulheres, com 13,6%, têm uma taxa de desocupação maior do que a dos homens, com 10,5%. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral ainda apontou que houve diminuição do número de desocupados no estado do Maranhão, em um comparativo entre os anos de 2017 e 2018. A pesquisa tem como base o terceiro trimestre. Entre os meses de julho e setembro, a taxa de desocupação no Maranhão era de 15,6% no ano passado. Já neste ano, durante o mesmo período, recuou para 13,8%. O Maranhão também ocupa uma posição confortável em relação ao Nordeste. A taxa de desocupação na região é de 14,4%, acima da taxa maranhense. Nesse quadro todo, é importante destacar que houve a abertura de 12 mil ocupações no período na área de serviços de saúde, educação e, de uma forma geral, por causa da administração pública estadual.
A situação também é bastante delicada na área rural. Além da seca, o corte de repasses financeiros por parte do governo federal aos municípios brasileiros em todo o país comprometeu a situação dos gestores e, consequentemente, da população. Muitas cidades que dependem quase que exclusivamente de repasses federais sofrem com um colapso econômico, o que impulsiona problemas em diversas áreas sociais, entre elas a desocupação. O governo do Maranhão tem uma gestão fiscal mais saudável, mais equilibrada, né? E por causa disso ele conseguiu investir mais e conseguiu evitar que o problema da desocupação se agravasse mais, né? Fosse pior. Agora ele já está retomando, né? Esse é um diferencial. Agora, na capital, a Avenida Jerônimo de Albuquerque é um dos trajetos que concentra o maior fluxo de veículos. O trânsito no local deve fluir de forma mais tranquila assim que forem concluídas as obras pela região. Passar pela Avenida Jerônimo de Albuquerque em determinados horários do dia é sempre um teste de paciência. Nunca consegui, principalmente de manhã e finalzinho da tarde. Nunca vi desengarrafado aqui. Nunca foi fácil. Sempre difícil, toda essa situação aí. Uma obra iniciada na avenida deve dar maior fluidez ao tráfego, que é um dos maiores da cidade. Um trecho de 500 metros da via vai ganhar um alargamento de 12 metros, com uma nova pista de rolamento e de passeio. A obra é do governo do estado em parceria com a Prefeitura de São Luís e está sendo feita pela Agência Executiva Metropolitana. O prazo para a conclusão da obra é de 90 dias. Durante este período, as duas vias já existentes serão separadas do canteiro de obras por aqueles tapumes que estão sendo colocados. Uma forma de evitar maiores transtornos para esses motoristas que já sofrem diariamente com os constantes engarrafamentos. Como nós estamos tratando de uma área que não é na pista, uma área secundária, uma área paralela, onde nós vamos fazer um aterro, de imediato a gente não vai ter uma interrupção do trânsito, vai ser normalmente. Nós estamos botando o tapume vai ficar no limite e nós vamos tratar nessa parte de cada avenida. Então nesse momento não vai ter interrupção de trânsito, vai ter trânsito normal. Inicialmente a intervenção é apenas em 500 metros, mas o projeto é bem mais amplo, com outras modificações que ainda devem ser feitas posteriormente. O projeto sai do túnel ali da Coab até o retorno da Coama. Mas aí esse projeto da Prefeitura está ainda em estudo. Né? Nós já estamos desenvolvendo e aí alguma adequação que a Prefeitura também já vai fazer as intervenções. No final da tarde de hoje, houve a Missa da Liberdade. A celebração reuniu diversos movimentos com o intuito de passar uma mensagem de paz e combater todo tipo de intolerância. Ciro Mineiro tem as informações. A celebração aconteceu aqui na Igreja do Desterro. A missa foi conduzida pelo padre Ribamar, que é pároco da Igreja da Liberdade. Essa celebração acontece uma vez por ano, sempre no mês de novembro, em razão do Dia Nacional da Consciência Negra, que será celebrado no próximo dia 20. Eu estou aqui ao lado de Raidenison Sá, que é da organização aqui da celebração. Raidenison, qual o principal intuito, qual o recado que essa missa pretende e sempre deseja transmitir? A Missa dos Quilombos ela é baseada numa proposta original de Milton Nascimento de 81, celebrada em Minas Gerais. E aqui no Maranhão já nós estamos na 7ª edição. O objetivo principal da missa é combater todas as desigualdades raciais, sexuais, a questão da intolerância religiosa, o fim do racismo, da segregação racial. Então nós queremos gritar um não contra o preconceito. E esse ano a Missa dos Quilombos em São Luís, nós demos o nome de Missa da Liberdade, pelo contexto político que nós vivemos no Brasil, né? Nós queremos liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade sexual. Então, Missa da Liberdade. Ok. Conversamos com Raidenison Sá, que é da organização da celebração. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.